Olá, você aí do primeiro ano do ensino médio, hein? Aqui é o professor Almeida trazendo mais uma aula de Química. Olha só, o conteúdo de hoje é um conteúdo inédito para você, mas com certeza nós já comentamos nas aulas anteriores. Sobre o quê? Sobre a famosa tabela periódica, ou seja, a classificação dos elementos químicos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí na tela? Olha só. Então, nós temos a tabela periódica, parte 1, onde vamos abordar sobre a estrutura da tabela periódica atual. Vamos falar sobre a classificação moderna dos elementos químicos e informações que existem realmente na tabela periódica, tá? E assim sendo, essa aula de 22.1, fique ligado, porque a organização dos elementos químicos, historicamente, nós temos que, em 1869, o químico e físico russo Dmitry Mendeleev, ele criou a primeira versão da tabela periódica. E naquela época, a tabela periódica era organizada em ordem crescente das massas atômicas, ou seja, se você verificar, o lítio ele tem número atômico, quer dizer, número de prótons 3, a massa atômica é 7, mas eles, naquela época, organizaram a tabela periódica na ordem crescente de massa atômica. Lítio, massa atômica 7, berílio 9,4, boro 11, carbono 12, nitrogênio, enfim. Foi nessa sistemática, nesta organização, que eles criaram a tabela periódica. E só lembrando, voltando para fazer um comentário aqui contigo, meu. A tabela periódica, você pode ficar assim, preocupado. Vou ter que decorar a tabela periódica? Não necessariamente. O que nós queremos é esclarecer a maneira de como os elementos químicos estão dispostos naquele quadro, né, que a gente chama de tabela periódica. Acontece, a tabela periódica é como se, digamos assim, pensa no supermercado. Então você tem a prateleira, que tem os produtos de limpeza, tem os cereais, ok? Enfim, tudo organizadamente por produtos que têm as propriedades em comuns. E dessa forma, foi assim que os cientistas organizaram a tabela periódica com seus elementos. O primeiro cientista foi o Mendeleev, que ele organizou, conhecendo a massa atômica dos elementos químicos, ele disse, então, vamos organizar na ordem crescente, porém, sucessivos estudos aconteceram e outros cientistas, né, atualizaram, digamos, a maneira da disposição como os elementos químicos estão na tabela periódica. É isso mesmo? Então, primeiro, Mendeleev, ele organizou a tabela na ordem crescente de seus números atômicos, quer dizer, horizontalmente, tá bom? Você pode observar que vai crescendo. Então, como é que é a estrutura da tabela periódica atual? Atualmente, na tabela periódica, os elementos químicos estão organizados na ordem crescente do número atômico, hein? E não mais da massa atômica na época de Mendeleev. E o número atômico, o que é que vocês lembram? É o número de prótons dos átomos, né? O número atômico, ele serve para identificar os elementos químicos. E ao observar a tabela periódica, você vai ver que ela tem 7 linhas horizontais. E essas 7 linhas horizontais nós chamamos de períodos, né? Linhas horizontais ou períodos. Os elementos químicos, eles estão organizados em 7 períodos, quer dizer, em 7 linhas horizontais. O que esses períodos indicam? O que essas linhas horizontais ela indicam? Os períodos indicam a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos
em cada átomo dos elementos químicos, né? E aí, esses 7 períodos é como se fossem 7 órbitas, né? 7 camadas, porque a região completa é chamada de eletrosfera. Então, a eletrosfera, nós vamos ver aí, ó, os períodos, tá bom? São 7 linhas horizontais que organizam os elementos químicos na ordem crescente dos seus números atômicos. Com relação às linhas verticais, que a gente chama de colunas verticais, aqui nós temos o que são o quê? Grupos ou famílias, são no número de 18, né? São 18 famílias, quer dizer, 18 colunas verticais. E os elementos, eles estão organizados nessas 18 linhas verticais, sendo que os elementos de um mesmo grupo, ou seja, de uma mesma família, possuem a mesma quantidade de elétrons, ok? No último orbital eletrônico, em razão disso, suas propriedades são semelhantes. Ou melhor dizendo, só enfatizando, os elementos químicos que estão numa mesma linha vertical, quando você faz a distribuição eletrônica, eles terão o mesmo número de elétrons, ok? No último orbital, tá bom? Agora, os elementos químicos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas, tá bom? Então, vocês vão ver com detalhes sobre estas particularidades na organização da tabela periódica. Quanto às propriedades químicas, sabemos que elas dependem diretamente do número de elétrons na camada de valência do átomo no seu estado fundamental. O que é que significa isso? Que as propriedades, elas baseiam-se, né? Elas dependem do número de elétrons que o átomo tem na sua última camada, que essa última camada nós chamamos de camada de valência. E no estado fundamental quando fazemos a distribuição correta ou normal dos seus elétrons, tá? E aí, considerando a distribuição normal pelo diagrama de Linus-Pauling, nós dizemos que o átomo está no seu estado fundamental. Ainda, quanto à tabela periódica, vamos verificar em relação ao diagrama de energia, né? Tabela periódica e o diagrama de energia. Quando a gente expressar N minúsculo, o N minúsculo indica o quê? O nível de energia ou camada eletrônica que está preenchido com elétrons do átomo, que no seu estado fundamental indica o período da tabela ocupada pelo elemento químico. Ou seja, o N é o nível, o N significa a camada de energia que está preenchido com os elétrons daquele átomo no estado fundamental. Assim sendo, observe bem, nós temos 7 níveis de energia, ok? Nós temos o nível 1, que seria a camada K, nível 2, camada L, nível 3, M, nível 4, N, nível 5, O, nível 6, P, nível 7, Q. Então, esses números que antecedem os subníveis S, P, D ou F, esses números são chamados de níveis. Níveis que vai de 1 a 7. Então, conforme diagrama de Linus-Pauling, né, que orienta a ordem crescente de energia dos elétrons de um determinado átomo. Assim sendo, como exemplo, vamos verificar alguns. O elemento químico carbono, ele tem número atômico 6, quer dizer, 6 prótons, 6 elétrons a ser distribuídos. E aí? Um S2, 2S2, 2P2. Quer dizer, aqui é como se fosse a camada K e a camada L. No nível 1, que é a camada K, tem 2 elétrons. No nível 2, que é a camada L, tem 4 elétrons. Portanto, quantos níveis foram ocupados pelo elétron carbono?
2. Nível 1, nível 2. Então, por isso que nós dizemos que o nível de energia ocupada por elétrons do carbono ocupam 2 níveis, né? E se ocupa 2 níveis, quer dizer, ocupa 2 camadas, é porque ele se encontra no segundo período. A quantidade de camadas indica a quantidade de período que os elétrons daquele átomo ocupam. O magnésio tem número atômico 12, portanto, ele tem 12 elétrons para ser distribuído. E quando fez a distribuição, olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, quantos níveis o magnésio ocupa? 3. Então, ele tem 3 níveis, consequentemente, ele está localizado no terceiro período. E o titânio? O titânio, número atômico 22. Então, ele tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Olha só. Então, 4s2. 4 níveis de energia. A localização do elemento químico titânio é exatamente o quarto período, ok? Então, para isso, você tem que respeitar a ordem crescente de energia dos elétrons que estabelece o diagrama de Linus-Pauling. Aí depois você vai ver tudo que começa com 1, primeiro nível, com 2, segundo nível, até o nível 7, assim sucessivamente. Tudo bem? Eu acho que agora, né, deu para dar uma clareada com relação aos níveis de energia que os elétrons de um determinado átomo ocupam, né? Com relação aos elementos químicos em geral, então são 18 colunas verticais. Porém, os elementos representativos são os elementos que ocupam os seguintes grupos. O grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, nesses grupos, ou seja, nessas famílias, estão localizados os elementos representativos. Outro detalhe que ajuda a identificar os elementos representativos é que eles são os que apresentam o elétron mais energético, quer dizer, o elétron mais externo em um subnível, o mais energético que está no subnível S ou P. Eu estou falando mais energético no seu estado fundamental, tá bom? Então, você fez a distribuição pelo diagrama, terminou em S ou P, aqueles elétrons são os mais energéticos e pertencem ao elemento químico representativo, tá? Exemplo, nós temos aqui o potássio. O potássio tem número atômico 19. E quando fez a distribuição eletrônica pelo diagrama, chegou no 4s1. 4s1. Ok, então, por terminar no subnível S, eu já sei, o potássio é um elemento de representativo. Quantos níveis ele tem? Nível 1, nível 2, nível 3, quer dizer, ele está no terceiro período. Com relação aos elementos representativos, nós também afirmamos que o número de elétrons do último nível indica a família que ele se encontra. Então, se ele terminou, ele está no quarto período e só tem um elétron neste período, é porque ele está lá na família 1A da tabela periódica. Ele é o quê? Um elemento representativo que é do grupo A, que nós dizemos assim, né? Com relação ao cloro, o cloro tem número atômico 17. Então, olha aí, terminou em 3p5, caracterizando o elemento representativo. Porque os elementos representativos, quando você faz a distribuição, ele pode terminar em S ou P, garantindo que ele é representativo. O cloro se encontra em que período? No terceiro período. Ok? Em que família ou da tabela periódica ele se encontra? Então, você dizendo aqui, ó, 3s2, 3p6, você soma 2 e 5, 7. Então, ele vai lá na coluna 17, ok? Que é a família 7A da tabela periódica.
Então, só para identificar os elementos representativos. Distribuição eletrônica, terminou em S em P, eu já sei, são elementos representativos. Para esclarecer um pouco mais sobre os elementos químicos na tabela periódica, aqui, com relação aos representativos, que estão nos grupos 1, 2, 13 até 18, os metais alcalinos são aqueles que terminam com NS1, ok? Os metais alcalinos terrosos terminam com NS2. N é o nível, hein? No grupo 13 é o grupo do boro, quer dizer, a linha vertical começa com o boro. Então, quando faz a distribuição eletrônica, termina NS2 e NP1. Quer dizer, nós temos aí 3 elétrons, ok, no mesmo nível. O grupo do carbono, NS2, NP2, do nitrogênio, NS2, NP5, até chegar nos gases nobres que temos o quê? Um S2 e NP6, para poder totalizar NS2, NP6, para poder totalizar 8 elétrons na camada de valência, ok? Então, observando bem, nós temos aí a configuração final da distribuição eletrônica dos elementos representativos. Com relação aos elementos de transição externa, eles estão localizados nos grupos ou famílias de 3 a 12. Quando faz a distribuição eletrônica pelo diagrama, nós sabemos que eles são aqueles que apresentam o elétron mais energético em subnível D. Desde que esse subnível D, que ele comporta até 10 elétrons, mas ele seja incompleto, isto é, ele apresenta configuração eletrônica NS2, N-1 e esse D até 8, não totalizando o D10. O limite do subnível S é 2, S2, do P, 6, do D, 10. Mas o elemento de transição externa só chega até 8 no máximo. Vamos ver um exemplo? Vamos lá, então. Com relação aqui ao paládio, ele tem número atômico 46. E quando faz a distribuição eletrônica, olha só, vamos olhar esse detalhe. NS2, está vendo? 5S2. Agora, N-1, 5 menos 1, 4. D de 1 a 8, então 4D8. Então, geralmente, os elementos de transição externa, sempre que faz a distribuição eletrônica, termina em NS2, N-1, D, no máximo 8. Temos aqui o quadro geral da tabela periódica, onde nos mostra 18 linhas verticais, ok? E que eles estão, por exemplo, 1A, 2A, e aí 13, que é a família 3A, 4A, até a 18, são os elementos representativos. Da família, o grupo 3 ao 12, nós temos os elementos de transição externa, ok? Então, os elementos representativos terminam em S, subnível S, e o P. Já os elementos de transição externa terminam no subnível D. Se você observar, nós temos aqui essa lacunazinha. Então, aqui vai ser os elementos de transição não externa, mas transição interna. Por isso que existe esse espaço para os elementos químicos que estão internamente inseridos lá no grupo da família 3 ou 3A, ou 3B. E aí, os elementos de transição interna. Eles têm denominações
específicas, como sendo o quê? Lantanídeos e actinídeos. São aqueles que apresentam o elétron mais energético no subnível F, desde que o subnível F esteja completo. O que quer dizer, você vai ter, quando fizer a distribuição eletrônica, NS2, como aprendemos lá para o de transição externa, aqui N-2, F, que vai de 1 a 13. Por que, então? Olha só. O urânio, ele tem número atômico 92. Isto é, ele tem 92 elétrons a ser distribuído. E quando ele faz a distribuição, os mais energéticos, olha só, 7s2, 5f4. O que significa isso? Então, verifica. NS2, 7s2. 7 menos 2, 5. Então, 5f, que vai de 1 a 13. Então, por isso que ele para no 5f4. Em compensação, dos elementos de transição externa, era NS2, ok? N menos 1 e o D de 1 a 8. Aqui nós estamos diante dos elementos de transição interna, que eles estão exatamente onde eu falei para vocês. Ó. Aqui, no grupo 3, nós temos aqui, ó, no 6º e no 7º período, a localização dos lantanídeos nessa região e actinídeos, porém nesse espaço, nessa linha horizontal, nesse quadrado ele vai de lantânio a lutece e os actinídeos de actínio a laurência. Então, por isso que eles são chamados de elementos de transição interna, porque eles estão internamente localizados, no geral, na coluna 3, no grupo 3, no 6º e 7º período, respectivamente. Tá bom? Por isso que são chamados de elementos de transição interna. E por que são chamados de lantanídeos? Porque começa com o elemento químico lantânio. E por que actinídeos? Porque começa com o elemento químico actínio. Tudo bem? Seguindo assim, olha só, vamos aqui fazer uma demonstração expressa dos elementos químicos que nós abordamos até o momento. Dos 18 grupos ou famílias que está no grupo 1, nós chamamos metais alcalinos. E aí nós temos no grupo 2, metais alcalinos terrosos. No grupo 13, família do boro, grupo do boro, 14 do carbono, 15 do nitrogênio, 16 calcogênio, 17 halogênio, 18 gases nobres. Lembrando que o grupo 1 seria família 1A, aqui 2A, no 13, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e gases nobres, né? E esses elementos aqui, eles pertencem ao que chamamos grupo B, que são os elementos de transição externas e assim sucessivamente. Apenas a gente fez o quê? Uma demonstração expondo como os elementos químicos eles estão organizados na tabela periódica, tá bom? E aí, mostrando ainda para vocês, nós temos aqui, de acordo com as características que na natureza cada elemento químico apresenta, então verifica. O hidrogênio é um gás, então olha só, eles se encontram de cor amarelada, quer dizer, eles pertencem aos metais, Todos os metais aqui, nessa tabela, é identificada por essa coloração. Os semimetais, eles têm característica de metais e ametais, que é a cor verde. E os gases nobres, que são gases que na temperatura ambiente já estão na fase gasosa, tem a última camada completa e são raros na natureza, eles têm coloração azulada nessa tabela periódica, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês que a tabela, ela algo parecido como se fosse uma
prateleira de supermercado, onde os elementos químicos que apresentam propriedades semelhantes, eles se encontram naquela prateleira, que nós chamamos o quê? As linhas horizontais são chamadas de períodos, as linhas verticais são chamadas de coluna. Os elementos químicos que estão no mesmo período, quando você fizer a distribuição eletrônica, eles vão apresentar o mesmo número de camadas eletrônicas. E os que estão numa mesma família ou grupo, o mesmo número de elétrons na sua última camada. Então, não esqueça que são detalhes importantíssimos quando falamos de tabela periódica, tá joia? Agora, já que nós falamos da organização dos elementos químicos na tabela periódica, é bom que, sabendo que ali existem os metais, a localização do hidrogênio, os gases nobres, os semimetais, então vamos comentar e mostrar para vocês alguma das propriedades desses elementos químicos, o porquê deles se encontrarem em determinados períodos da tabela periódica, em determinadas colunas ou famílias. Vamos lá, então? Iniciando pelos metais. A principal característica química dos metais é a sua tendência a formar cátions, ou seja, íons positivos, quando ele doa elétrons, ou seja, quando ocorre a doação para ligarem-se aos outros átomos formando substâncias compostas. Né? Por isso, as substâncias que são chamadas iônicas, aquelas cuja fórmula envolve os íons cátion, porque doa elétrons, e ânions, porque recebe elétrons. Então, todos os metais têm essa característica de, como eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles têm tendência de doar, se tornando cátions, tá certo? E aí, os metais, eles apresentam boa condutividade térmica, quer dizer, em termos de calor, e também boa condutividade elétrica, quer dizer, são bons condutores de eletricidade, são bons condutores de calor. E os metais geralmente apresentam brilho característicos, eles têm a capacidade de formar fios, por isso que nós dizemos que os metais são dúcteis, né? Porque têm ductibilidade. São maleáveis porque ele tem a capacidade de formar lâminas, ou seja, devido à sua maleabilidade. E ainda, eles são sólidos numa temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, com exceção o mercúrio, que ele, na temperatura ambiente, ele é líquido, ele não é sólido, tá? Então, existem algumas exceções com relação aos elementos químicos, tá bom? Nós estamos falando aqui dos metais. Exemplo de alguns metais sólidos, nós temos, olha aí, o ouro, nós temos o alumínio, o ferro e a prata. Quando a gente fala em latão, não trata-se de apenas um elemento químico, porque latão é uma liga metálica formada por cobre e zinco. Bronze, falar em bronze, também não consiste em um elemento químico apenas. É uma liga metálica, é uma mistura homogênea, sólida, formada por cobre e estânio, ok? Quer dizer, o cobre e o estânio, quando eles se fundem, quer dizer, derretem a uma mesma temperatura, então eles formam entre si uma mistura homogênea, da qual nós chamamos de liga metálica. Então, liga metálica não constitui apenas um elemento químico, mas sim a união de dois ou mais elementos químicos. Falando um pouquinho agora dos ametais, então, sua principal característica química é a tendência que eles têm em formar ânions, isto é, íons negativos, quando ocorre o recebimento de elétrons. Isto para ligar esses uns aos outros, formando as substâncias compostas.
Com relação aos metais, nós vimos que eles formam o quê? Cátions. Por quê? Porque eles doando elétrons, eles ficam com mais prótons do que elétrons. Já nos não metais, nós temos os ânions. Por que eles ficam negativos? Porque ganhando elétrons, eles ficam com carga negativa, que são os elétrons, maior do que o número de prótons. Tá legal? Geralmente não são bons condutores de calor, eles são também isolantes térmicos, com exceções do iodo. Então, olha só, o iodo não é metal, o iodo é um ametal, não metal, né, que a gente fala, porém ele é um sólido cinza escuro que tem brilho metálico. Ele não é metal, mas tem característica de metal. A grafita, que é a forma do carbono, né, a forma alotrópica do carbono, ele possui brilho metálico, é bom condutor de calor e também de eletricidade. Sabendo que nem o carbono, nem o iodo não são metais, eles são ametais que apresentam essas características básicas, tá? Falando dos gases nobres, que são aqueles gases que estão lá no grupo ou na família 8A, no grupo 18 da tabela periódica, eles são elementos químicos em número de 6. Entre eles nós temos o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então vocês sabem por que gases, né? Gases são aquelas substâncias que, na temperatura ambiente, já está na fase gasosa. São relativamente raros. Raros por quê? Porque não são encontrados facilmente na natureza. Normalmente são isolados, formando substâncias simples monoatômicas, como hélio, He, neônio, Ne, argônio, Ar. Então, elementos químicos que não se unem a outro elemento químico. Por quê? Porque sua última camada está completa, ele está estável, né? São considerados relativamente inertes, ou seja, incapazes de reagir com outras substâncias. Por causa de quê? Da sua estabilidade. Então, olha assim, o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todos esses constituem o que nós chamamos de gases nobres. E aí, justifica o porquê de eu falar que, se eles estão numa mesma coluna, numa mesma família ou no mesmo grupo, é porque eles têm características muito semelhantes. Não é isso mesmo, meu caro aluno? E aí, sendo, quanto aos gases nobres, realmente eles são raros, mas quando se apresentam na natureza, olha aí, eles estão na fase gasosa, realmente eles são gases e apresentam luminosidades em cores diferentes. Então, isso são uma das particularidades que acontece chamamos de gases nobres, não é isso? Todos os gases nobres, eles obedecem à regra do octeto. O que quer dizer? Tem a última camada completa. O hélio tem 2 elétrons, camada K, ok. Os demais, todos eles, 8 elétrons na sua última camada. São estáveis porque não precisa se ligar com o outro. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Sobre o elemento químico hidrogênio. O que nós podemos abordar a respeito do hidrogênio? É que é um elemento químico atípico. Ele não se enquadra em nenhum do grupo da tabela periódica. Ele é o mais simples dos átomos e, no estado fundamental, ele possui apenas um nível de energia com um único elétron. E sabemos que o hidrogênio ele é um gás, está na forma gasosa. Por ele ter só um elétron, só o número atômico 1, só um próton, só um elétron, por isso que ele está na família 1A da tabela periódica, ou seja, no grupo 1 da tabela periódica. E ele é encontrado na forma de H2, quer dizer, na forma molecular da substância hidrogênio, nas altas camadas da atmosfera, ou ainda combinando aos outros elementos químicos, tá joia? Então, para ver a particularidade, o elemento químico mais simples da tabela periódica
é o que nós chamamos de elemento químico hidrogênio, cujo símbolo é o H. E aqui, mais uma tabela periódica para a gente ver. Então, olha só, o hidrogênio ele está o quê? No grupo 1 da tabela periódica, porque ele só tem um elétron. Todos os elementos químicos que estão nesta mesma família, eles terminam com um elétron na última camada. Na família aqui no grupo 2, nós temos metais alcalinos terrosos, que com 2 elétrons na última camada e assim sucessivamente. Os gases nobres, veja só, está aqui no grupo 18, que nós chamamos família 8A. Então, todos eles são estáveis, né? Aqui, nós temos os elementos de transição externa e no espaço aqui nós temos elementos de transição interna. Só para a gente situar, porque foram organizados, chamados de tabela periódica, que atualmente conhecemos como a classificação dos elementos químicos. Tudo bem? Com relação ainda a conhecermos algumas características e propriedades dos elementos químicos, sabemos que alguns elementos químicos são gasosos nas condições ambiente de temperatura e pressão. Entre eles, o nitrogênio e o oxigênio, que são os gases mais abundantes na atmosfera terrestre. Somente 2 elementos químicos são líquidos em tais condições. Quais são eles? O bromo e o mercúrio. O bromo é um metal, o mercúrio é um metal, mas na temperatura ambiente está na fase líquida. A maioria dos elementos químicos se encontra no estado sólido. Entre esses elementos, alguns não são encontrados na natureza, portanto, são obtidos por transmutação artificial, ok? E aí, continuando, nós temos aqui um quadro onde expõe, no geral, a tabela periódica. Olha só. 7 linhas horizontais, que nós chamamos de quê? De períodos. E ao observar, olha, esse elemento químico aqui, ó, então eles fazem parte do quê? Dos lantanídeos, eles estão, e esse aqui, dos actinídeos. Portanto, são os elementos de transição interna que ficam dentro como se fossem os elementos de transição externa. Os elementos representativos terminam no subnível S e P. O de transição externa, subnível F, D, e o de transição interna, subnível F. Para saber por que foi organizado os elementos químicos na tabela periódica, que não são poucos, não é verdade? Ainda sobre a tabela periódica, nós temos que, conforme a posição de um elemento, podemos extrair informações preciosas, como, por exemplo, o número de elétrons no último nível de camada, na camada de valência, ou até mesmo o número de níveis de energia, que essa é uma das utilidades da tabela periódica. Conforme eu falei, todos os elementos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Todos aqueles que estão na mesma família têm o mesmo número de elétrons no seu último nível, na sua última camada. Não é isso mesmo? E aqui, simbolicamente, nós temos acima o número atômico, o símbolo, a massa atômica ou o peso atômico de cada elemento químico, né? Para isso, abordando ainda no geral sobre a tabela periódica, por que a tabela apresenta cores diferentes? Porque esses elementos químicos, eles apresentam propriedades semelhantes. Então, apesar da maneira como ele é distribuído na ordem crescente de seus números atômicos, quando você agrupa os elementos químicos em linhas horizontais, chamamos grupo, ou períodos nas horizontais, é porque eles apresentam propriedades semelhantes. Se você observar à esquerda da tabela periódica, geralmente estão a maioria dos metais. Os ametais e os gases nobres, sempre à direita da tabela periódica, tá certo? Aí, meu aluno, você aí que assistiu esta aula sobre tabela periódica,
Fique ligado porque já já eu voltarei para aquela revisão, ajudado para que você possa fazer uma boa atividade de sala, ok? Fica alerta aí que eu voltarei já já.